Subsídios para as lições bíblicas de jovens com o pastor Natalino das Neves. A paz do Senhor, eu sou o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar no Templo Sede da Assembleia de Deus em Curitiba, escritor, comentarista de lições bíblicas de jovens da CPAD e doutor em teologia. Comentários já publicados pela CPAD. Temos Justiça e Graça, um comentário da Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Seu reino não terá fim, um comentário sobre a vida e ministério de Jesus segundo Mateus. Cobiça e orgulho, que tratamos os temas dinheiro, sexo e poder. E agora, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios para os dias atuais. Um comentário sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Antes de iniciar a lição desta semana, quero fazer 3 pedidos para você. Que você clique aí no gostei, joinha, tem um positivo abaixo do canal do YouTube. Peço também que você clique lá no sininho para você receber as informações a respeito das novas postagens. E que também se inscreva no canal. Assim, você terá acesso a todas as informações das postagens e também será atualizado constantemente a respeito de atualizações. Conto com você e peço que você também compartilhe com as demais pessoas para que eles também possam desfrutar dos comentários, dos subsídios aqui destas lições. Vamos então à lição desta semana. Lição 5. O caráter da pregação de Paulo. Tópico 1. Paulo era capacitado e chamado por Deus. Tópico 2. A confiança de Paulo não estava em seu intelecto. Tópico 3. Tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. Texto do dia. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2 e 4. Síntese. O poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Leitura bíblica. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao 7. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 1 Coríntios 2, 8 a 13. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Praticamente já passamos aí um primeiro mês do trimestre, né? Estamos agora na lição de número 5, uma lição interessantíssima que vamos abordar a respeito da pregação do apóstolo Paulo. Veremos nessa lição que, embora o apóstolo Paulo era alguém capacitado, alguém com uma grande capacitação secular, alguém com uma grande capacitação ministerial, alguém considerado destaque dentro da sociedade antes de conhecer a Cristo, que após o conhecimento de Cristo e a sua transformação e a sua conversão, não confia nesses requisitos que ele tinha, mas ele se entrega totalmente ao poder de Deus para anunciar o Evangelho que o havia transformado, que ele tinha experiência de vida e que ele sabia a eficácia do poder desse Evangelho, e ele confia sim no poder deste Evangelho e não na sua própria capacidade. É evidente que Deus usou todas as habilidades e as competências do apóstolo Paulo, foi Deus quem deu. Mas o apóstolo Paulo aprendeu que acima de tudo estava o poder de Deus, estava a eficácia da mensagem do Evangelho. Iremos constatar nessa lição que, apesar das acusações, dos ataques dos falsos líderes, dos falsos mestres da cidade de Corinto, caluniando o próprio apóstolo, questionando até a sua capacidade e o seu apostolado, nós vemos que ele não se baseia nisto. Ele não usa nada das suas capacidades para se defender diante desses acusadores, mas faz a opção de pregar a mensagem simples do Evangelho, com cuidado, com amor, visando o bem do reino de Deus. Tópico 1. Paulo era capacitado e chamado por Deus. Primeiro subtópico, a formação religiosa de Paulo no judaísmo. Como todos os judeus, o apóstolo Paulo recebeu, na diáspora, fora do território de Jerusalém, ali a sua formação religiosa, dentro de casa, como era costume, que eles recebiam na sinagoga, e também a sua formação dentro de casa. Nós temos que reconhecer que os membros da religião judaica são cuidadosos com a questão da religião, mas também ele aprendeu na sinagoga, aprendendo a palavra de Deus, como é ensinado desde criança, e também, acima de tudo, no final da sua adolescência, início da juventude, nós vemos ele já estando aos pés de Gamaliel, aquele que recebeu o título de Rabone, o único, aquele que é o mestre dos mestres, respeitadíssimo no judaísmo. E lembrar que naquela época não era o pupilo, ou seja, o discípulo que escolhia o seu mestre, mas o mestre que escolhia o discípulo. Então ele tinha capacidades, tinha habilidades para serem identificadas pelo rabino, para aprender aos pés de Gamaliel. O próprio apóstolo Paulo se define como um religioso zeloso quando estava no judaísmo. Muito ele havia aprendido, mas nós vemos que nada se compara à experiência que ele teve no caminho de Damasco, a sua conversão ao encontro com o Jesus ressurreto. Aí houve uma verdadeira transformação. A formação educacional e ministerial de Paulo, uma das 3 principais universidades da época, que era que ficava em Tarso. Ali existia uma grande influência das filosofias estoicas, grandes mestres ali eram daquela região. Paulo recebe uma boa influência intelectual, porque ali tinham pessoas com boas formações e a cultura era elevada. Mas quanto à formação ministerial, é importante ressaltar que o apóstolo Paulo, apesar de todo o conhecimento que ele teve, que ele adquiriu, e a experiência na religião judaica, nós vemos que ministerialmente o apóstolo Paulo, após a sua conversão, ele não sai imediatamente pregando o Evangelho. Então, você tem aí na lição, tem no livro, eu amplio um pouco mais, sobre essa formação, como demorou anos para ele começar a rever, ele começou a analisar tudo o que ele havia aprendido das Escrituras, revendo a partir de Cristo, para depois ir a Jerusalém, depois ser lançado a Tarso, enviado a Tarso, Antioquia, e ser enviado depois para as viagens missionárias.
Então ele não foi um oportunista na relação ao ministério. Ele esperou o seu tempo, ele se capacitou, ele buscou um aprimoramento no conhecimento espiritual e também a releitura das escrituras judaicas a partir da boa nova do Evangelho de Cristo. E nós vemos que só a partir de então é que ele parte para pregar o Evangelho, em especial para o território gentil, né, o chamado como apóstolo dos gentios. Então, diferente de que muitos aventureiros hoje, o apóstolo Paulo esperou seu tempo, se capacitou e foi humilde, né, para rever aquilo que ele havia aprendido e se colocou à disposição de Deus no seu ministério. Autoridade do apostolado. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele faz referências ao chamado de profetas do Antigo Testamento, ao defender o seu apostolado. Então ele faz algumas referências, citando como que ele foi chamado, fazendo uma relação da maneira que muitos profetas do Antigo Testamento famosos foram chamados, para demonstrar que ele foi chamado diretamente por Deus, não era um aventureiro. E ele afirma que ele foi chamado pelo próprio Senhor ressurreto, Cristo ressurreto, no encontro que ele teve com Jesus, e recebe esse chamado para ser o apóstolo dos gentios. Então não foi um chamado qualquer. E o Paulo faz isso porque, como já vimos em lições anteriores, alguns falsos mestres estavam questionando o seu ministério. E ali ele estava comprovando que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, para demonstrar também que ele que ele viu Jesus, que era um dos critérios também para a canonização dos livros bíblicos, e vemos que ele teve essa experiência acima do normal para a sua conversão e depois para a sua transformação e crescimento no ministério. Para pensar, você tem buscado, como Paulo, se preparar para o chamado que Deus tem em sua vida? Importante, Paulo não era um aventureiro, mas alguém que foi escolhido por Deus e capacitado por ele para realizar uma grande obra. Tópico 2. A confiança de Paulo não estava em seu intelecto. Primeiro subtópico, Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. Humanamente falando, a gente pode dizer que o apóstolo Paulo, ele, se quisesse, teria algumas condições de se vangloriar, de chamar a atenção para a sua qualificação secular, qualificação ministerial, conhecimento do judaísmo, das escrituras, e após a sua conversão, os seus anos de ministério. Mas Paulo não fez uso disso de forma alguma. E quando eu falo olhando de vista humana, não estou defendendo que ele vangloriasse, mas que ele tinha, vamos dizer, base para isso, no sentido de que, humanamente falando, ele era uma pessoa bem qualificada, tanto na área secular, intelectualmente, como ministerialmente falando também. Só para diferenciar de muitos hoje que, mesmo sem qualificações, querem demonstrar aquilo que não são. O apóstolo Paulo não tinha essa preocupação. Apesar de toda a sua experiência e a sua qualificação, ele reconhecia que dependia da graça de Deus. Ele deixava bem claro a sua dependência de Deus. Aqui eu quero só destacar como que muitas pessoas, muitas vezes, porque eu citei agora anteriormente, que ficam querendo se gabar e mostrar aquilo que não são, traz alguns exemplos negativos, para as demais pessoas. Lembro aqui de uma pessoa que, em um determinado momento, na época, ainda era mestre em teologia, nem tinha ainda o doutorado, nem pós-doutorado. E alguém chegou comigo na época, e eu era evangelista, se não me engano, na época também. E ele chegou para mim com um anelzão no dedo, e perguntou para mim assim: pastor, cadê seu anel? Eu nunca vi o senhor usar anel e tal. Eu falei: não, eu não uso. Mas por que o senhor não usa? Eu falei: eu acho que não há necessidade. Mas o senhor tem uma boa formação, o senhor é formado. Você aí que o senhor tem 2 graduações, tem 2 pós-graduações, tem 2 mestrados. Eu falei: não, mas isso não acho necessidade de usar o anel. E daí eu falei: e teu anel? Qual que é a sua formação? O que você se formou? Eu falei: não, isso aqui é para dar uma força aí e tal, dar um destaque, um ibope, para chamar atenção, muita gente usa e tal. Aí ele pegou e me deu um cartão. No cartão constava lá: fulano de tal, conferencista. Eu falei: nossa, que bom, rapaz, você é um conferencista. Eu tenho vontade de ser um dia também, mas nunca ministrei uma conferência. Quais as conferências que você já ministrou?
falei, não, eu sou pregador, eu prego nas igrejas, nas congregações aí. Por que você coloca conferencista? Então eu peguei e dei uns conselhos para aquele, era um jovem, muito jovem ainda, um obreiro, acho que era diácono da igreja, e dei uns conselhos, era cooperador, melhor dizendo, na época. Dei uns conselhos para ele, e no Face também ele tinha todo lá um destaque de conferencista, e depois eu vi que ele tirou, sabe, depois que eu dei os conselhos para ele e tal, parece que ele deu uma repensada. Mas isso é só para mostrar que tem pessoas que querem demonstrar, querem se aparecer, e acham que para serem respeitados precisa demonstrar alguma superioridade em alguma relação a alguma coisa. Nada disso é necessário. O apóstolo Paulo deixa bem claro aí que ele tinha uma boa formação, mas que confiava mesmo era em Deus. Segundo subtópico, Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana. Do verso 1 ao verso 5, então o apóstolo Paulo nos faz lembrar de quando ele esteve em Corinto, né, quando iniciou a fundação da igreja, ficou lá por 18 meses, e com isso ele faz as pessoas lá começar a pensar também como que o apóstolo Paulo se comportou. Bem diferente dos líderes, né, tanto os gregos, romanos e os judeus também, esses três povos que se destacavam, como que ele, sendo um líder na igreja, ele agia totalmente diferente daqueles líderes, que eram arrogantes, orgulhosos e tratavam as pessoas com menosprezo, as pessoas que eram consideradas inferiores, né? Já estudamos sobre isso. O apóstolo Paulo não, tratava as pessoas de forma igualitária, né? Independente de gênero, a partir de cor, de formação social, classe social. Vemos que o apóstolo Paulo ele tratava as pessoas de uma forma igualitária e promovia a equidade entre as pessoas. Então ele não se baseava nas suas posses, não se baseava no seu conhecimento, mas ele tinha como base o exemplo de Cristo, né, da humildade, do respeito à dignidade das demais pessoas. Ao contrário dos demais, ele fazia questão de não ser venerado, né, pelo que ele era. E trabalhava acima de tudo, né? Era fazedor de tenda, como eu já disse, que era algo desprezível, principalmente pelos gregos. Mas ele não estava preocupado com isso, estava preocupado em fazer a obra de Deus. Paulo faz isso porque ele mesmo deixa claro para que a fé dos seus ouvintes, a fé dos crentes em Corinto, não se baseasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, na simplicidade do Evangelho e no poder do Evangelho. Subtópico 3. Paulo confiava na revelação do mistério da sabedoria de Deus. Paulo confiava, então, na revelação, né, do mistério da sabedoria de Deus, como nós já vimos na lição passada. Os gregos, eles entendiam que a sabedoria só era possível por meio de muita investigação, averiguação, questionamento a respeito da verdade, como muitos filósofos assim ensinaram. Esse processo científico de investigação é importante e ajuda-nos a fazer certas interpretações. Paulo conhecia muito bem isso, como já citei, né? Ele vem de uma formação também do mundo grego, mas ele não baseava isso como a prioridade ou como o principal na questão da busca da sabedoria divina. E nós vemos que os gregos, eles identificavam e separavam, como eu já disse anteriormente, isso sim, para uma pequena elite, eles que tinham acesso a essas informações. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, além de entender que essa sabedoria, a sabedoria de Deus, a busca do conhecimento das coisas de Deus, era para todas as pessoas, ele, com a sua conversão, com o conhecimento de Cristo, ele passa a entender que a verdadeira sabedoria não é o muito possuir conhecimento, né? Porque muita gente tem conhecimento, até sabe, inteligente, todos são inteligentes, alguns muito mais do que outros, mas não tem sabedoria na vida. Existe uma grande diferença em quem tem conhecimento e quem tem sabedoria, né? É fácil aí fazer uma comparação com o conhecimento como uma base humana e sabedoria como algo vindo de Deus, né? Tiago fala sobre isso, né? Se não tem sabedoria, peça a Deus. Porque tem gente que tem um grande conhecimento, tá, na questão teológica e tudo, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não tem sabedoria no viver com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, no relacionamento com as pessoas, no trabalho e assim por diante. Então, essa sabedoria, que é a sabedoria que vem de Deus, ela faz uma grande diferença, né? O ideal seria a pessoa ter uma boa formação, mas acima de tudo ter a sabedoria de Deus. Mas tem muitas pessoas que não conseguem, por vários motivos na vida,
conseguir uma boa formação acadêmica ou construir um autoconhecimento, mas ele tem a sabedoria de Deus na vida. É uma pessoa que consegue se realizar muito mais do que outros que têm grandes conhecimentos, mas não têm a sabedoria de Deus. Isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas e quem está ao lado dessas pessoas também. Para pensar, Paulo buscava a verdadeira sabedoria em Deus. Quais tem sido a sua fonte de busca pela sabedoria? Importante. Somente Deus conhece e sabe de todas as coisas. Seu conhecimento é perfeito, completo. Tópico 3. Tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. Subtópico 1. A revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. Versos 10 e 11. Como já citamos em lições anteriores, o poder de Deus para a salvação da humanidade não era nenhuma mensagem secreta, como era costume das religiões mistéricas, né, que existiam na região de Corinto. Mas nós vemos que todos podem ter acesso a essa mensagem. Então é algo que faz uma grande diferença. Imagine, como já citei, as classificações, né, dos grupos da sinagoga, os judeus, os prosélitos que se convertiam ao judaísmo e assumia todos os rituais, se batizavam, e os devotos, que não se batizavam com o judaísmo, mas não se batizavam nem aceitavam os rituais. Eles se sentiam excluídos. A sociedade que excluía as mulheres, as crianças. Agora vem aqui essa revelação da mensagem da cruz de Cristo, demonstrando que as pessoas todos têm acesso, né? Nós vimos a questão dos dons espirituais, que eram cheios de dons também. Os dons não era o líder que definia, não era a pessoa mais rica da comunidade cristã que definia, é o próprio Deus. Ele dá deliberadamente a quem ele quiser. Paulo deixa bem claro sobre isso. Então nós vemos que essa maneira, essa revelação dentro da igreja era totalmente diferente no mundo secular, que aquelas pessoas que ali estavam criando problemas, como o apóstolo Paulo, defendiam, né, separando essa distinção. E aí o apóstolo Paulo mostra que essa sabedoria que é revelada pelo Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz, coloca todos em pé de igualdade, e ali eles têm acesso também às informações, o que não estavam acostumados. O homem natural, como nós vimos, né, e a influência das culturas da época, grega, romana e judaica, não dava condições das pessoas acreditar na mensagem da cruz, que consideravam uma loucura. Mas nós vimos que pelo Espírito Santo de Deus, quando ele age na vida das pessoas, quando elas dão essa abertura, elas vão entender então essa mensagem da cruz, que é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Aí então, eles podem compreender essa grande diferença, como muitas pessoas hoje não conhecem, não conseguem entender como que nós acreditamos nessa mensagem da cruz, do Deus encarnado, que morre pela humanidade, que dá a sua vida, apresenta o sacrifício perfeito, e aqueles que nele creem têm a vida eterna. Mas o Espírito Santo, quando as pessoas dão abertura, quando deixam de lado o orgulho e a arrogância, eles começam a receber então a revelação da mensagem da cruz. No subtópico 2, disposição para receber o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele coloca de um lado os que receberam o Espírito do mundo, do outro os que receberam o Espírito Santo que vem de Deus. Ele coloca isso distinto, né, quando ele fala sobre esse assunto. Então ele diferencia os dois. Mas qual que é a diferença desses dois grupos? O que diferencia? Então ele coloca aí, a gente vê no contexto, que o amor, a paixão, a concupiscência acaba impedindo o ser humano de receber o Espírito Santo de Deus. Então é necessário haver uma disposição, né, para receber o Espírito Santo de Deus. Então muitas pessoas não recebem porque não querem abrir mão de muitos dos seus prazeres, muitas das suas vontades, né, que ele quer controlar. Ele não pode dar espaço ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, dando abertura, ele vai conduzir a sua vida. Ele quer conduzir a sua própria vida. Tem essa dificuldade. Então tem que haver uma disposição, uma vontade, um querer, um agir para se submeter diante de Deus. Então muita gente não quer se submeter, ter mudança nos seus comportamentos, ter um estilo de vida diferente daquilo que tem. Precisa haver disposição. O apóstolo Paulo diz que aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus são ensinados por ele. E assim vive as realidades espirituais e pode discernir a vida sobre a sabedoria de Deus. Ou seja, só os espirituais é que discernem as coisas espirituais. Podem entender o que muitas pessoas não conseguem ver. E isso faz uma grande diferença na vida espiritual de qualquer pessoa.
Subtópico 3. O salvo tem a mente de Cristo. Paulo, ele salienta que na igreja de Corinto existiam algumas pessoas que, com base no que nós já falamos também, eles acreditavam ser superiores por causa do conhecimento que eles tinham, das suas qualificações e também de suas posses, e além de mais, eles se consideravam mais espirituais que os outros, ou seja, o conhecimento é eles que têm, eles que são maduros espirituais, e os demais eram meninos espiritualmente falando. Mas o apóstolo Paulo quebra isso. Na realidade, ele inverte tudo isso. Ele diz que essas pessoas que, baseado na sua própria sabedoria, conhecimento e diferenciação entre a classe social, a diferenciação entre posse, dentre outras diferenças, eles sim é que eram crianças espirituais. Mas nós vamos estudar isso um pouco numa lição mais à frente, mais detalhadamente. Mas Paulo acaba comprovando que eles é que agem como crianças, em especial em relação às divisões, partidarismo, baseado em atender os seus próprios interesses e não deixando que a coletividade, o bem comum, falasse mais alto. Não sendo espirituais, o apóstolo Paulo deixa bem claro que eles não poderiam entender a mensagem que o apóstolo pregava, porque era uma mensagem espiritual. O apóstolo Paulo ele cita Isaías 40, 13 e 14. Ele diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhes desse entendimento? Paulo aqui está direcionando a esses que se diziam espirituais a ponto de começar a questionar a Deus, né? Nós temos hoje muitas pessoas que questionam Deus, né? Tem pessoas que colocam Deus na parede, né? Tem pessoas que exigem de Deus, né? Se acham os espirituais a tal ponto que querem dirigir Deus. Você já viu isso? Tem muita gente que acaba dizendo que ele pode apontar, pode exigir. Se eu sou um homem de Deus, se eu sou uma mulher de Deus, então o Senhor faz isso, né? Que falta de sabedoria, né? Falta de sabedoria, que é o que nós estamos falando aqui. Como que vai falar assim com Deus? Paulo coloca aí, quem que guiou o Espírito do Senhor? Quem é conselheiro? Quem o ensinou? Deus é Deus, Deus é o Senhor, né? Então, ele diz que quem é um cristão maduro vive na unidade do Espírito e tem a mente de Cristo. É por isso que ele fala da mente de Cristo. É aquela pessoa que pensa como Cristo, que procura ter um modo de vida como Cristo teve, agir como Cristo andou, ou agir como Cristo agiu, né? A gente vai lembrar de um livro, né? Nos Passos de Jesus, ou seja, caminhar do jeito que Jesus caminhou, seguindo o exemplo dele, é a pessoa que tem a mente de Cristo, né? O salvo em Cristo Jesus, que se submete ao senhorio do Espírito Santo de Deus. Para pensar, você tem a mente de Cristo? Seus pensamentos são puros, santos? Importante, o homem que tem a mente carnal jamais vai conseguir entender as coisas espirituais. Somente o Espírito Santo de Deus em nós faz que venhamos a entender o ensinamento divino. Considerações finais. Nós vimos na lição de hoje que o apóstolo Paulo teve uma excelente formação educacional religiosa com os melhores mestres, incluindo o principal rabino do judaísmo, Gamaliel. Então nós vimos que o apóstolo Paulo não era alguém desprovido de uma boa formação, tanto secular como religiosa e como ministerial. Depois, quando se converte ao cristianismo. Então nós vemos que ele tinha uma boa base, não era um aventureiro. Depois nós vimos que ele não se vangloriava disso, mas de sua experiência de conversão, de sua disposição para receber o Espírito Santo de Deus e ter a mente de Cristo. Então isso não era o mais valioso para o apóstolo Paulo. Foi útil, foi importante, quando ele recebeu a sabedoria de Deus e soube administrar tudo isso. Mas para ele o mais importante era a experiência que ele tinha de conversão com Deus, a sua disposição, né, para receber o Espírito Santo de Deus e seguir a vontade de Deus. Por fim, nós vimos que é essa experiência com a sabedoria de Deus, o Evangelho de Cristo, que ele anunciava. Então ele tinha propriedade da sua conversão, para identificar o que realmente valia a pena, o que era uma vida sábia diante de Deus, e é o que ele ensinava, para que os crentes de Coríntios pudessem seguir esse exemplo também, e serve para nós hoje, nos dias atuais, seguir esse mesmo exemplo. Muito obrigado pela sua atenção, e não esqueça de clicar ali no joinha se você não clicou ainda, não esqueça de clicar no sininho, se inscrever se você não se inscreveu ainda no canal, e compartilhar com as pessoas que você conhece. Muito obrigado, que Deus continue abençoando e até a próxima aula.